dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos na mente. Boa segunda-feira, hoje feriado aí, dia 12, dia das crianças. Mas como dia das crianças, né, o direito de feriar é delas também. Seguimos aqui no nosso compromisso, no nosso amor ao saber. Vamos lá começar nossa apostila aqui dessa semana de pensamento e consciência, pessoal. Vocês vão vê-la aqui do lado, eu tenho ela aqui comigo também. Na semana passada a gente conversou um pouco sobre a mente, né? Porque a gente queria desenrolar um pouco esse papo aí. E sim, desenrolar mesmo no sentido literal, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo bolo, né? A mente, a consciência, o pensamento, parece que é tudo a mesma coisa. E o que a gente queria fazer era isso aí, desenrolar essa questão, mostrar que não é tudo a mesma coisa, a gente percebe como coisas diferentes. Nenhum lugar melhor do que a Academia da Mente para conversar sobre isso, né? E também fazer os exercícios que a gente vai ver ainda. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Porque nós vimos, né, que a mente é um ente ali que está no nosso cérebro, porque a gente entende que quando muda o cérebro tem alguma alteração na mente, então pode ser que eles sejam diretamente conectados, mas que um não é o outro. A mente não é o cérebro, porque a mente é diferente, tem uma ciência só para ela. E que nessa mente nós temos diferentes capacidades. E aí nós colocamos duas capacidades essa semana. A capacidade do pensamento e a capacidade da consciência, que são coisas diferentes. E como a gente gosta de trabalhar com etimologia, a gente pode começar pegando a etimologia da palavra pensamento. E aí a gente vai ver que é uma composição de duas partes do verbo pensar mais o sufixo mento, que é um sufixo ali, o mento, para o local onde se consuma algo, ou o momento em que se consuma algo. Então, por exemplo, o casamento é o campo onde se consuma o ato de casar. O estacionamento é o local onde se consuma o ato de estacionar. O consentimento é o momento em que você realiza o ato de consentir. Então, esse sufixo mento está no pensamento como o campo onde acontece o pensar. E aí a palavra pensar já tem uma origem do latim. No latim essa palavra é pensare e tem a mesma origem da palavra pesar, pessoal. Pensar e pesar derivam aí da mesma raiz etimológica. Pensar está ligado a suspeitar ou então a estimar algo, que é o que a gente faz quando está pesando alguma coisa, né? A gente está estimando um peso para aquilo, e é também o que a gente faz quando está pensando, né? A gente está estimando, ali, suspeitando, conjecturando. Então, pensamento é o campo onde acontece o pensar, e o pensar é isso, uma capacidade da nossa mente de trazer memória e aí atribuir uma regra. Como isso parece uma função, a gente pode se perguntar assim, em que momento a gente pensa? E aí, se formos pensar sobre isso, a gente vai ver que quase todo tempo a gente pensa. Me diga aí, no que você não está pensando agora? Não tem como dizer, né? Quando você pensa no que não está pensando, você já pensou, então o tempo inteiro parece que a gente está pensando em algo, né? O que vocês acham? Em algum momento a gente para de pensar durante a nossa vida? Ou a gente está sempre pensando? Ou não, o que a gente faz não é pensar, o que a gente faz é, de repente, um agir ali, um refletir aos sentidos e não é de fato pensar. Essa é a reflexão que a gente quer abrir aqui no começo dessa semana, nesse feriado. E além disso, vamos também fazer exercícios aqui para as nossas capacidades. Começando no rodapé, temos dois aqui, vejam aqui do lado também como se apresenta. Um é o Shiritori e o outro é o Cite 2. Vamos começar pelo lado esquerdo. Vou ler o enunciado aqui, ó. Como no exemplo, inicia a palavra utilizando a última letra ou sílaba da palavra anterior. Então vejam aí que pode ser letra ou sílaba, isso vai fazer a dificuldade variar nesse exercício. Veja um exemplo lá, ó. A letra A é a primeira linha, né? Então eu comecei com a palavra acabar. Comecei com uma palavra que tem aquela letra ali, né? E eu não usei o acabar por um acaso, pessoal. Eu usei o acabar porque acabar tem a letra B. E a letra B é o que me pede ali na segunda linha. Então vejam que na segunda linha eu usei o final da palavra, né? Eu usei o bar para fazer uma outra palavra. Usei barraca. Usei barraca por acaso? Não, podia usar barragem, por exemplo, mas se eu usasse barragem eu não teria a letra C. Eu usei barraca para poder ter a letra C, que é a próxima da linha ali embaixo. Então vou começar a palavra com K, que é o final dali de cima, usei a letra C para isso, e optei lá por camada. Optei por camada à toa? Não. Optei por camada porque tem o D e eu sei que a linha de baixo é o D. Então isso que vocês têm que fazer.
começar ali com a letra A, a próxima palavra de baixo vai ter que começar com a letra B, mas a letra B que tem ali na parte de cima, tá? Então é isso, palavra puxa palavra nesse exercício de criatividade aí, vocabulário também. Vamos para o lado direito. Cite 2. Também aqui abaixo do texto, vocês estão vendo aqui do lado, vou ler o enunciado para vocês. Cite o maior número de objetos, ideias ou situações conforme solicitado. Então a gente também está deixando bem aberta a criatividade aí, a gente não está falando um objeto especificamente, a gente pode falar uma situação, uma ideia, mas por exemplo, cite 2 roupas que não tem botão, camiseta e cueca. Posso dar essa resposta simples, mas posso ser mais criativo. Aí vai de vocês, quero ver a resposta de vocês, como vocês mandam pra gente. Nosso WhatsApp está aberto, podem mandar no grupo da turma, podem mandar no pessoal, podem mandar nos dois, não tem nenhum problema, esse é o nosso trabalho, a gente faz com prazer. Se tiverem com acesso aos seus netos, beijem muito, se não, liguem, se não, orem por eles, curtam aí esse fim de Dia das Crianças. Um beijão e até amanhã, gente linda!